Agora deu certo. Rodrigo, eu te agradeço pelo convite, tá? Eu vou falar um pouco, né? Se tiver algum problema, se vocês não estiverem me ouvindo, é só falar. Eu vou falar um pouco sobre o trabalho que eu tenho feito ao longo dos últimos anos, nos últimos 2 anos, que é sobre a termodinâmica de não equilíbrio, né? A termodinâmica fora do equilíbrio. Em muitos sistemas, né? Nós tipicamente começamos, né? A gente fala muito sobre termodinâmica nos cursos básicos, né? Mas em muitos casos nós acabamos nos restringindo à termodinâmica de equilíbrio, né? Em que eu tenho todos aqueles conceitos muito bem estabelecidos: trabalho, calor, entropia, né? Nos últimos anos, né, nas últimas décadas, houve um grande desenvolvimento, né, acerca de uma extensão desses conceitos, né, muitas vezes considerados em equilíbrio, para a mecânica estatística de não equilíbrio, né? Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Posso prosseguir? Tá sim, tá tranquilo. Então tá bom. Então, na verdade, sistemas fora do equilíbrio, né, apesar de nós muitas vezes estudarmos mais, né, sistemas em equilíbrio termodinâmico, que são descritos pela distribuição de probabilidade de Gibbs, teoria dos ensembles de Gibbs, e muitas de suas características são conhecidas, e muitos sistemas na natureza, eles estão fora do equilíbrio, né? Um exemplo muito simples, né, seria uma barra condutora ligada a 2 temperaturas, uma em cada extremidade. Esse sistema é um sistema que está em não equilíbrio. E o que ele tem, né, de diferente da mecânica estatística usual, né? O que a mecânica estatística usual, a termodinâmica de equilíbrio usual, né, não consegue descrevê-lo? É um pouco sobre isso que eu vou falar, né, ao longo desse seminário, tá? Outros exemplos, né, que estão naturalmente, vamos por assim dizer, fora do equilíbrio, são muitas vezes reações químicas, né? Se eu tenho, por exemplo, um reservatório, né, que está sempre dando, né, sempre favorecendo, né, onde um reagente é continuamente fornecido e outros são continuamente liberados, né? Esse seria um exemplo de uma reação química fora do equilíbrio. Processos biológicos, né, como, por exemplo, alguns motores moleculares, né, o estudo da Kinesin, né, em que eu tenho síntese de ATP, hidrólise de ADP, também é um sistema biológico muito importante, né, no transporte, né, biológico, né, de motores biomoleculares no nosso organismo, e eles também operam num regime de não equilíbrio, né, em que ali uma energia química é convertida em mecânica, ou ainda uma energia mecânica é convertida em química, dependendo da concentração das espécies. Então, apenas eu apresentei aqui alguns exemplos de sistemas que operam fora do equilíbrio. E o que eles têm, né, em comum? Né? Quais são suas características? Quais são suas aplicações? É um pouco sobre isso que eu vou falar ao longo desse seminário, né? A mecânica estatística, a termodinâmica fora do equilíbrio, talvez, né, ou mais hoje em dia uma abordagem estocástica para a termodinâmica fora do equilíbrio, tornou-se, sem dúvida, na minha opinião, talvez uma das principais ou mais importantes ferramentas, áreas da mecânica estatística moderna. Ela começou, né, com uma abordagem linear, os trabalhos pioneiros de Prigogine e Onsager, onde foi introduzido, né, a questão de fluxo termodinâmico, força termodinâmica e uma relação entre elas, né? Onsager também introduziu, né, os coeficientes de Onsager e certas relações de reciprocidade entre elas. Posteriormente, né, no final da década de 70, meados de 70, né, no ano de 1976, Schnakenberg propôs uma definição microscópica
para a produção de entropia, que eu não tinha falado até aqui, né? Mas ele introduziu essa quantidade chamada produção de entropia. Em particular, eu já vou me adiantando, essa quantidade tem um papel central na termodinâmica fora do equilíbrio, né? E por quê? Né? Porque, grosso modo, ela é uma quantidade que é nula em equilíbrio termodinâmico, na situação de equilíbrio termodinâmico, e ela é diferente de zero, né, no caso fora do equilíbrio. E ela tem sido muito usada como uma ferramenta, como uma quantidade que contém muita informação, né, nesse estudo de sistemas fora do equilíbrio termodinâmico. Na década de 90, surgiram algumas relações de flutuação introduzidas aí por Jarzynski e Crookes, e tem tido aí um papel central também no desenvolvimento, né, dessa área, que seriam relações que elas estabelecem uma razão entre a distribuição de probabilidades associada, por exemplo, ao trabalho ou à produção de entropia, quando nós consideramos uma trajetória estocástica e a sua reversa. Né? E o que ela diz, por exemplo, né, no caso da produção de entropia, é que valores negativos na produção de entropia não são proibidos numa medida, eles são permitidos, porém eles são exponencialmente menos prováveis do que medidas positivas da produção de entropia. Além disso, essas relações de Jarzynski e Crookes, elas estendem, de certa forma, aquelas relações, por exemplo, né, na primeira aqui à esquerda, né, essa daqui que eu estou circulando, não sei se vocês estão vendo, essa daqui, elas estendem aquela relação entre trabalho e energia livre, né? No caso, essa relação, ela estabelece a relação entre o trabalho realizado, vamos por assim dizer, ao longo de uma trajetória estocástica direta e a sua reversa, essa razão. E ela diz que essa razão entre a exponencial da diferença entre o trabalho e a energia livre, né? Se o processo for quase estático, reversível, essa razão é igual e nós temos a igualdade entre trabalho e diferença de energia livre. Por outro lado, se a probabilidade associada à trajetória direta e à sua reversa, elas forem diferentes, o sistema será não equilíbrio, e aí o trabalho, né, ele é diferente da energia, da variação da energia livre entre esse estado final e inicial. Isso implicitamente, né, embora não esteja claro aqui, ele quer dizer também que há um trabalho que será dissipado, e esse trabalho dissipado está diretamente relacionado com a produção de entropia. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem agora? Tudo certinho. Ah, então tá bom. E dá para ver o mouse também. Tá, bom, depois da tempestade, né, vem a bonança, espero que tudo transcorra bem aí. Então, o que eu apresentei, até aqui eu apenas quis apresentar um panorama, né, sobre o desenvolvimento dessa área que ainda, na minha opinião, ela está em construção, né? Começou com a abordagem linear, as relações de Onsager, certas simetrias, né, isso ainda num regime próximo do equilíbrio termodinâmico, posteriormente uma definição microscópica de produção de entropia, no caso de sistemas descritos por equações mestras. Na década de 90, as relações de flutuação de Jarzynski e Crookes, que comparam trabalho ou produção de entropia ao longo de uma trajetória estocástica. Isso é particularmente interessante, eu não comentei aqui, né? Nós estamos acostumados com o trabalho na termodinâmica como variáveis macroscópicas, né? Integrais de pressão ao longo do volume, por exemplo. Aqui eles fornecem, de uma certa forma, definições microscópicas, né, ao longo de uma medida estocástica, e a questão da reversibilidade, ela se manifesta por meio dessas distribuições de probabilidades aqui, por exemplo. Um outro segmento que eu considero muito importante, e que particularmente tem despertado um grande interesse meu, é nessa questão de máquinas térmicas irreversíveis ou operando a tempos finitos. Nós estamos muito acostumados com a máquina de Carnot, que é a máquina mais eficiente, a máquina ideal,
né, e que a eficiência só depende da razão entre as temperaturas, né, do reservatório quente e do reservatório frio, em que ele opera entre duas isotermas, duas adiabáticas, né? Porém, na prática, a máquina de Carnot, ela tem uma utilidade bastante limitada, uma vez que ela requer processos quase estáticos, nenhuma fonte de dissipação, né? E nós sabemos que em condições realistas não é isso que ocorre. Na verdade, máquinas realistas operam a tempos finitos. A máquina de Carnot, ela exige que que o trabalho realizado ocorra depois de um tempo suficientemente longo, infinitamente longo, né? Ou seja, a potência, né, nesse caso, ela é nula. A máquina de Carnot opera a uma potência nula. Então, muitas vezes, o que interessa, o que é importante, né, não é apenas a eficiência, mas sim a potência, né? E dada essa limitação, essa consequência da máquina de Carnot, tem despertado um grande interesse da comunidade em máquinas operando a tempo finito, sob condições de não equilíbrio. E como isso está relacionado com a dissipação, né? Isso também tem atraído aí grande interesse da comunidade, tá? Por fim, desse primeiro panorama que eu estou apresentando sobre a área, né, eu destaco um crescente interesse o que se chamam relações de incertezas, né? Apesar do aparente análogo aí, tem uma certa analogia aí com o princípio da incerteza na mecânica quântica, embora sejam questões diferentes, mas a mais famosa, né, é essa daqui, né, foi proposta por Udo Seifert e o André Barato em 2015, e ela estabelece aqui a produção de entropia, aqui é a variância de uma dada corrente, de um dado fluxo termodinâmico, né, e um dado fluxo termodinâmico, e aqui é essa corrente média ao quadrado. E ela amarra essas três quantidades aqui, né? E ela estabelece essa limitação, essa quantidade tem que ser sempre maior ou igual a 1. Em outras palavras, não é possível, né? Não é possível, por exemplo, se nós tivermos uma interpretação, dada um fluxo, dado uma corrente aqui, né? Uma corrente J, a sua variância, a precisão nessa medida, isto é, quanto menor for a sua variância, nós teremos que aumentar a dissipação. Isso é um pouco contraintuitivo, mas é isso que essa relação estabelece, que se nós quisermos uma dada corrente com a maior precisão possível, nós teremos que aumentar a dissipação. Ou outra interpretação é que não é possível uma dada precisão numa dada corrente, e ela está relacionada também com a dissipação. Nos últimos anos, tem tido o que eu chamo de uma corrida, né, um grande interesse da comunidade na obtenção desses tours, não apenas uma extensão desses tours para outros sistemas, uma vez que o mais famoso, não é válido em certos casos, por exemplo, drivings, forças periódicas dirigidas, ou processos markovianos discretos, né? Tem tido uma corrida não apenas em estender essas relações para outros contextos, como também numa tentativa de obter um tour mais justo, isto é, uma razão entre essas quantidades que seja a mais próxima de 1, por exemplo, neste exemplo, né? Isso também é um assunto que tem atraído bastante interesse, bem como possíveis aplicações dessas quantidades aqui, tá? Outra parte que eu considero importante, né, na área da termodinâmica fora do equilíbrio, é a questão de transição de fase, né? Nós sabemos, na mecânica estatística de equilíbrio, né, nós sabemos que transições de fase, né, podem ser caracterizadas
por meio de um parâmetro de ordem e variâncias, né, derivadas, né, da energia, ou equivalentemente da energia livre. Fora do equilíbrio, também esse conceito de parâmetro de ordem é bastante importante, né, e ele apresenta assinaturas bem definidas, tanto numa transição contínua, quanto numa transição descontínua. E, porém, eu considero um assunto que ainda está em aberto, se é possível, como caracterizar transições de fase em sistemas fora do equilíbrio por meio de assinaturas na produção de entropia. Eu destaco aqui alguns trabalhos, não são os únicos, é claro, mas eu destaco em particular o trabalho de 2012, do Mário de Oliveira e da Tânia, em que eles estabelecem algumas assinaturas da produção de entropia, no caso de transições contínuas, né, e que eles mostram, em certos casos, por exemplo, para modelos de Ising, do tipo Ising, operando fora do equilíbrio, a produção de entropia ela é finita na transição de fase, e porém a sua primeira derivada diverge, né, na transição. Eu destaco também aqui um trabalho posterior de minha autoria, né, com os meus estudantes de doutorado, e mestrado, em que nós mostramos que transições descontínuas apresentam também comportamento, como eu vou chamar, universais, assinaturas muito bem definidas numa transição, na coexistência de fases. E que também transições contínuas estão relacionadas, de fato, para outras classes de universalidade, com assinaturas, um comportamento divergente na primeira derivada da produção de entropia. Esse trabalho de 2012, dos meus colegas, eles foram feitos para modelos do tipo Ising, a que eu estendo para outras classes de universalidades também. Então, aqui eu apresentei um panorama geral, né? Não sei se ele é completo, mas um panorama de alguns problemas, alguns assuntos que têm sido atraídos a bastante interesse da comunidade, tá? Nesse seminário, não sei se haverá tempo, o Rodrigo tem que me dizer depois, eu falarei eu gostaria de falar, nem que seja de uma forma rápida, sobre a abordagem linear para a termodinâmica fora do equilíbrio, produção de entropia no regime de transição de fase, e também a termodinâmica de sistemas em contato com reservatórios sequenciais, tá? Rodrigo, quanto tempo eu tenho só para me programar aqui? Até uns 50 minutos. Tá bom. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela paciência aí, desculpa por toda a confusão, tá? E muito obrigado mesmo, tá? Para começar, né, eu sempre gosto de introduzir esse conceito, né, sobre termodinâmica fora do equilíbrio, num exemplo que aparece lá no livro do Kallen, né? É um sistema isolado, formado por dois subsistemas A e B, né? E ocorre aí algum tipo de fluxo, né? Seja um fluxo de calor, ou seja uma parede móvel, né? Ou ainda um fluxo de matéria, né? A entropia total é uma grandeza extensiva, né? Ela é a soma da entropia de cada um dos subsistemas, e nós sabemos que, sendo esse sistema isolado, a variável extensiva x em questão, o x pode ser, né, esse x de K pode ser a energia, ou pode ser o número de partículas, ou ainda o volume, né? A soma é constante. Essencialmente, o que um subsistema ganhou de energia, o outro perdeu. O que um ganhou de partículas, o outro perdeu, né? Então, isso seria o análogo à primeira lei da termodinâmica nesse caso, né? No caso da entropia, não, né? A entropia não é conservada, né? Se ocorrer um fluxo de calor ou um fluxo de matéria, a entropia ela é aumentada, né? Devido a essa troca de calor irreversível entre eles, né? Esse fluxo de matéria irreversível. Se eu tomar a derivada temporal, nós temos essa equação aqui, onde essa relação aqui, ela vem da primeira lei, né? E essa daqui, né, é a variação da quantidade extensiva em questão. Essa daqui é o que nós chamamos de afinidade ou uma força termodinâmica. Se x for U, ela é simplesmente a diferença de temperatura entre os reservatórios.
Se for o N, ela é a diferença de potencial químico, né? O interessante é que essa relação, ela mostra que essa variação, essa derivada, essa variação temporal da entropia, ela pode ser escrita dessa forma, como uma soma de forças por fluxos, né? Ou afinidades, como são chamados. Né? Nós sabemos que a segunda lei da termodinâmica, ela estabelece que essa quantidade é estritamente positiva. E, portanto, isso, em termos físicos, ele consiste a um fluxo de calor do corpo quente para o corpo frio. Um fluxo de matéria, né, da região de maior potencial químico para menor potencial químico. Essa quantidade aqui, né, o dsdt, ele é conhecido também, ele pode ser chamado como uma taxa de produção de entropia. E ele não se deve a A ou a B, ele se deve a A mais B. Né? Ele é uma propriedade de A mais B. E ele é produzido devido à troca irreversível de calor entre eles. Mas notem, o primeiro ponto importante aqui é que essa expressão aqui, ela adquire uma forma que eu apresentaria aqui em diferentes slides, que é uma soma de fluxo multiplicado por uma força. Aqui, né, eu estou usando o jargão de força termodinâmica, tá? Então, uma força termodinâmica seria uma diferença de temperatura entre eles, por exemplo, ou uma diferença de potencial químico entre eles. É claro que tem um regime particularmente importante nesse caso, em que nós temos um subsistema B muito maior do que o A, de tal forma que esse B ele funciona como um reservatório térmico. E do ponto de vista dele, a produção de entropia que há nesse sistema, ele se deve a A, porque o B, sendo um reservatório térmico, ele é como se fosse um sistema reversível, né? Sua dinâmica é reversível. Nesse caso, a produção de entropia do sistema é esse termo aqui, que, como eu disse anteriormente, ela é uma quantidade estritamente positiva. A variação de entropia do subsistema A é, portanto, a diferença entre dois termos. Uma entropia que é produzida e um termo que é chamado de fluxo de entropia entre o reservatório e o meu sistema. Né? E essa quantidade pode ser positiva ou negativa, dependendo, né, se o fluxo é do sistema para o reservatório ou do reservatório para o sistema. Mas o importante é que essa quantidade aqui é estritamente positiva. Essa equação também, a equação 5, ela nos diz que a variação de entropia, ela não é uma relação do tipo continuidade, né, no sentido de que se isso aumentou, é porque saiu o fluxo, né, do reservatório para o sistema. Se a entropia diminuiu, é porque saiu o fluxo do sistema para o reservatório. Não, isso também pode ser, mas tem um termo de produção de entropia que é estritamente positivo. Num estado estacionário, essa quantidade, a entropia, não varia com o tempo, e nós temos uma igualdade entre essas duas, entre a produção de entropia e o fluxo de entropia. Em outras palavras, se houver produção de entropia no regime estacionário, ela é entregue ao reservatório, tá bom? No caso de equilíbrio, essa que é um ponto muito importante, não há produção de entropia no estado estacionário, portanto, ambos são nulos. Ao contrário, num regime de não equilíbrio, ambos são iguais e são positivos. Portanto, a produção de entropia, ela é uma quantidade que distingue, que diferencia sistemas de equilíbrio daqueles sistemas que estão em não equilíbrio. Aqui eu estou dizendo num caso estacionário, né? É claro que num regime não estacionário, o sistema relaxa para um estado de equilíbrio, mas ele pode, então, nesse regime estacionário, ele tem produção de entropia, por exemplo, tá? Alguns exemplos que eu ilustrei anteriormente, eles mostram, basicamente, essencialmente, duas maneiras de tirar o sistema do equilíbrio, né, num regime estacionário. Por forças termodinâmicas fixas, por exemplo, né, o exemplo da barra em que eu falei, né, eu tenho uma barra e ela é ligada a dois reservatórios térmicos de diferentes temperaturas. Até quando estiver em contato com esse reservatório, haverá um fluxo sempre de calor
do reservatório quente para o frio. E portanto, né, é possível mostrar nesse problema que a produção de entropia ela depende do quadrado dessa diferença de temperatura. Tá? Ou ainda, você pode ter uma força não conservativa, né, que é tipicamente esses modelos biológicos que eu comentei, por exemplo, da síntese hidrólise de ATP ou síntese de ADP, né, em que eu tenho uma força mecânica aí que ela não é conservativa, é uma força, um driving force, e ela também faz com que o sistema atinja um estado de equilíbrio estacionário com uma produção de entropia estacionária. Se eu tiver apenas essa força, por exemplo, a gente pode mostrar que esse trabalho ele está relacionado com a produção de entropia, uma relação do tipo WT, né, esse trabalho médio, essa temperatura multiplicada por essa produção de entropia. Outra maneira de ter um estado estacionário de não equilíbrio são por forças periódicas variantes no tempo, né? Isso tem sido muito trabalhado nos últimos anos e é o que é chamado de Periodically Driving Systems. Nesse seminário, eu vou falar um pouco de cada e eu vou começar por esse Periodically Driving Systems, ok? Então, uma vez aqui apresentada essa ideia geral, eu prossigo aí eu vou dar algumas ideias gerais. Então, só para finalizar, né, essa parte introdutória, num regime próximo do equilíbrio, nós sabemos que no equilíbrio, né, no exemplo lá anterior, a igualdade entre as temperaturas, ou igualdade entre os potenciais químicos, é equivalente a dizer que a força termodinâmica é nula. Se eu tiver uma diferença muito pequena de temperatura entre os reservatórios, por exemplo, essa força pode ser pequena. E nós podemos supor, a ideia de Onsager é tratar esse fluxo como proporcional a essa força. E essa proporcionalidade são os coeficientes de Onsager. Nesse caso, a força termodinâmica assume essa forma bilinear, né, produto de forças multiplicado pelos coeficientes, e essa matriz de Onsager, como ela é chamada, ela não pode ser qualquer. Ela tem que satisfazer certas propriedades, uma vez que a produção de entropia é estritamente positiva como consequência da segunda lei. Né? Em particular, nesse caso simples, os elementos diagonais verifica-se que são iguais, né? Perdão, os elementos diagonais, né, eles são positivos, né? Além disso, os elementos cruzados, eles são iguais e também nós temos essa relação aqui. Tá? Mais tarde, no caso de forças periódicas dirigidas, essa relação de reciprocidade de Onsager, que eu estou circulando aqui, elas são substituídas por relações mais fracas, né, que são as relações de Onsager-Casimir. Então, o que eu vou falar agora um pouquinho é sobre forças periódicas dirigidas. Eu vou apenas aqui introduzir um pouquinho o conceito de processos marcovianos, né? Eu vou considerar, boa parte desse seminário, processos marcovianos descritos por uma equação mestra. A equação mestra estabelece que a taxa de variação da probabilidade de um dado estado microscópico M, ele tem dois termos, né? Um termo de ganho, termos que são configurações N, né, que dão origem a N, e, portanto, seria um termo de ganho, e configurações N que saem, né, que atingem novas configurações N. Esse seria um termo de perda, né? A equação mestra, ela dá conta de processos marcovianos a tempo contínuo, onde WMN é a taxa de transição do estado N para o estado M. Ela satisfaz algumas propriedades, está relacionada com a conservação da probabilidade. Tá? Então, eu vou considerar em boa parte desses seminários processos marcovianos descritos por essa equação mestra. De acordo com Schinackenberg, né, a construção de uma teoria estocástica, vamos por assim dizer, para a termodinâmica, ela requer dois pontos de partida, né, uma definição de entropia e uma definição de produção de entropia. No caso da definição de entropia, nós assumimos que a entropia de Shannon, né, válida para sistemas em equilíbrio, possa ser estendida para sistemas fora do equilíbrio. Esse é um ponto de partida. Tá? E também a definição de produção de entropia por Schinackenberg.
Notem que ela tem esse termo aqui, esse termo entre chaves, que seria a corrente, o fluxo, né? E aqui, esse termo relacionado com logaritmo seria o associado com a força, né? Pode ser interpretado como a força, tá? E ela também assume, então, aceitando isso, essa definição de produto por força. Outro aspecto importante é que essa quantidade é estritamente positiva, né? Se isso for negativo, isso também é negativo, esse logaritmo, ela é positiva. Se esse termo for positivo, esse também é positivo e ela é positiva. Tá? Outro aspecto importante é que no estado estacionário de equilíbrio termodinâmico, aqui o equilíbrio se verifica pela condição do balanço detalhado global, cada termo aqui individualmente eles são iguais e, portanto, ela é nula. Então, essa definição de produção de entropia, ela está em acordo com, ela é consistente com o que nós discutimos anteriormente. Então, uma vez partindo dessas duas definições, se nós tomarmos a derivada temporal da entropia, nós chegamos a uma relação dessa e a essa definição de fluxo de entropia, né? Ainda no estado estacionário de equilíbrio, nós temos a igualdade entre a definição de fluxo de entropia dado pela equação 9 e essa definição de produção de entropia. Particularmente, essa quantidade, o fluxo de entropia dado por essa expressão, ele é mais conveniente, porque ele pode ser calculado como uma média num ensemble, né, no regime estacionário de não equilíbrio. Tá? Eu destaco aqui esses trabalhos, né, que cada um deles, de uma certa forma, abordou questões diferentes, porém complementares. Né? O Schnarkenberg introduziu essa relação, esses dois trabalhos discutiram essas questões aqui. Então, então assim, né, para resumir a ideia, nós estamos considerando aqui processos markovianos a tempos contínuos, cuja a evolução da probabilidade, né, de um dado estado microscópico é descrita por uma equação mestra. A partir daí, combinando a equação mestra com essas definições, nós chegamos a essas definições de produção de entropia, fluxo de entropia. Podemos também ainda descrever a primeira lei nesse contexto, né? Se nós assumirmos que a energia média é dada dessa forma, então um sistema com níveis de energia, né, e diferentes níveis de energia, cada nível tem essa energia εm aqui, a energia média é dada a isso, de forma que a sua derivada temporal pode ser interpretada como uma soma de 3 termos. Esse termo aqui primeiro, ele está relacionado com a derivada da energia à probabilidade fixa. Ele é conhecido na termodinâmica como trabalho, né? Trabalho, nessa interpretação estocástica, ele seria a variação da hamiltoniana com relação a algum protocolo. Então, eu tenho algum protocolo, lambda, por exemplo, que faz o meu sistema, o sistema está num certo estado, eu vario o meu protocolo. Né? Essa variação na energia devido à variação no protocolo, mas no mesmo estado, é o que nós chamamos de trabalho. Agora, por outro lado, o calor, ele é conhecido como o complementar. Ele é devido à variação na probabilidade, a variação no estado do sistema. Isso é o que é conhecido como calor aqui. Eu separei os dois, porque isso é chamado, né, esse termo aqui é conhecido como trabalho químico, mas ele é, na verdade, alguma forma de calor aí. Tá? Então, assim, eu falei um pouco sobre a segunda lei, e eu também posso interpretar a primeira lei dentro dessa abordagem, em que a variação de energia ela é uma soma de 3 termos. Cada um é trabalho, aqui esses termos, o termo que está relacionado com a variação da energia é o trabalho. Termos que estavam variando com a variação do estado do sistema, aqui manifestado por variação na probabilidade, está relacionado com o calor. É importante salientar que a energia aqui interna ela é uma variável de estado, né? Ao passo que essas não. Isso é consistente. Perdão, isso é consistente com o que nós com o que nós discutimos na termodinâmica, né, de equilíbrio, tá? Se eu calculasse, por exemplo, essa energia aqui no caso, por exemplo, de um sistema periódico, né?
após um ciclo, essa quantidade seria nula, consistente com a energia interna ser uma variável de estado. Já essas quantidades aqui não serão necessariamente nulas, tá? Então, era um pouco isso que eu queria apresentar aqui, tá? Então, uma vez apresentada, aqui, como é que muitas vezes é feita a conexão, né, dessas abordagens estocásticas com a termodinâmica, né? Então, o ponto de partida, além dessas definições de entropia, produção de entropia, né, equação mestra nesse exemplo, ele também usa a definição do balanço detalhado, né? Então, para relacionar essas quantidades com as variáveis macroscópicas, o que eu não tinha feito até o presente momento é assumido a hipótese de balanço detalhado local, né? No caso do sistema em contato com uma certa temperatura, por exemplo, nós assumimos que a transição entre os estados, a razão entre essas transições, ela satisfaz essa relação aqui, que é consistente com o balanço detalhado local. Quando eu insiro isso nas definições, nós relacionamos produção de entropia, fluxo de entropia com as variáveis macroscópicas. E aqui nós vemos que o fluxo de entropia, ele é relacionado com a razão de calor pela temperatura. Mas se nós lembrarmos o que nós falamos, o que eu falei há um pouco tempo atrás, que no caso de um sistema trocando o calor com o reservatório, né, e o sistema muito maior funciona como um reservatório térmico, do ponto de vista desse sistema, do reservatório, é um processo reversível. Vale aquela relação entre... nós sabemos do curso de termodinâmica que é válida aquela relação entre entropia e calor, né, que é a igualdade de Clausius. Aqui é um análogo a isso, né? Então, essa hipótese do balanço detalhado local, ela nos permite, é assim que eu entendo ela, como uma forma de você relacionar, né, as quantidades microscópicas, né, desse ponto de vista, essa abordagem estocástica com o mundo macroscópico. O que eu farei aqui, eu vou mostrar muito rapidamente como é que eu estendo isso para o caso de muitos reservatórios, né? O que eu apresentei até o slide anterior seria o caso de um reservatório, né? E quando eu tenho vários reservatórios, né? Muitas vezes o interesse é esse, muitas vezes o interesse é 2, né, reservatórios, mas eu posso ter mais reservatórios. Como que fica a extensão dessa abordagem estocástica? Isso é um pouco o que eu fiz, né, no trabalho que vai aparecer, é um trabalho de 2019, que eu desenvolvi em colaboração com o Caro Proesmans da Universidade de Hasselt. Atualmente eu acho que ele está contratado em Copenhague, mas é um pouco isso que nós fizemos nesse trabalho. Nós estendemos essa ideia para o caso de muitos reservatórios, né? E aqui eu vou dar destaque, né, que foi o que nós fizemos, a uma abordagem linear, tá? No regime próximo do equilíbrio termodinâmico. Então, imagine que eu tenho agora o meu sistema em contato com vários reservatórios. A presença de um dado reservatório é especificada aqui por esse índice J, tá bom? Então, a taxa de transição de um estado N para M, ela é a contribuição agora de cada reservatório. A equação mestra anterior, ela é adaptada agora levando em conta a contribuição de todos os reservatórios. Para cada reservatório, eu tenho essas propriedades, tá? Então, a construção, nesse caso, para relacionarmos com o mundo macroscópico, nós assumimos um balanço detalhado local, né? Para cada, quando o sistema está quando o sistema está em contato com cada reservatório, a transição entre os estados, né? Mn está relacionada por essa forma aqui, onde Mi e T são o potencial químico do reservatório J e a temperatura do potencial J. Daqui para cá eu vou passar rápido, né? Mas o ponto de partida é esse, é a equação mestra, essa hipótese de balanço detalhado local, que muitas vezes, na maioria das vezes, é um ponto de partida, né, para a construção dessa teoria estocástica, tá? E aí nós vamos considerar aqui, como nosso objetivo é a abordagem linear, então eu vou assumir que cada reservatório, eles diferem um do outro por esse termo aqui. A temperatura de cada reservatório, ela tem um valor de referência,
T0, e a diferença entre cada um é dado por essa razão. Essa daqui seria um driving, uma força que varia, uma força periódica no tempo, e esse F de T seria a amplitude desse driving. A mesma coisa, o potencial químico de um dado reservatório, ele tem um valor de referência, e aqui ele é sujeito a uma variação periódica, né? E aqui seria a amplitude dessa força. A mesma coisa para os níveis de energia. Um dado nível de energia, ele tem um certo valor, né? E ele é alterado por meio dessa força periódica. No caso de T0, μ0 e ε0n seriam o mesmo, né? No caso do sistema, né? No caso do meu sistema, não estar sujeito a nenhuma variação periódica, então os seus níveis de energia são constantes. E no caso dos reservatórios terem sempre a mesma temperatura e o mesmo potencial químico, esse sistema irá evoluir para um estado estacionário de equilíbrio, que é o que nós já conhecemos na boa e velha mecânica estatística. Agora, o meu interesse aqui é como estender isso quando esses drivings, como eu estou chamando, são pequenos, eles são diferentes de zero, mas, porém, eles são pequenos. Tá? Então, é um pouco sobre isso que eu vou apresentar, esses resultados, tá? E eu vou apenas, claro, como o nosso interesse aqui são em forças periódicas dirigidas, né, esses drivings calculados ao longo de um período um período completo, ele é nulo. Eu não vou apresentar aqui a ideia, mas o que nós podemos mostrar, tá? Eu vou colocar aqui os slides todos de uma vez só. A ideia é, eu pego a minha equação, a minha taxa de transição, eu faço uma expansão nas forças termodinâmicas, como elas são pequenas, basta considerar o primeiro termo. A expansão é dada dessa forma aqui, tá? Lembrando que quando F for nulo, né, não tenho drivings, eu volto ao caso de equilíbrio, tá? Quando eu faço isso, eu mostro que seja o driving na energia, seja um driving no potencial químico, seja um driving na temperatura ou no potencial químico, eles podem, qualquer deles, ser escritos dessa forma aqui, análoga. Se eu assumo uma relação análoga para a distribuição de probabilidades, onde, novamente, eu estou considerando apenas as contribuições de primeira ordem, eu tenho que a minha distribuição, a primeira correção na probabilidade, né, devido ao driving, ela adquire essa forma aqui. E ela só depende das propriedades de equilíbrio, probabilidade de equilíbrio, matriz de equilíbrio e aqui desse driving. Então, ela pode ser calculada exatamente. Então, uma vez conhecida a distribuição de probabilidades, né, mais uma vez, meu interesse aqui é na contribuição linear, né, então eu tenho meu sistema em equilíbrio com vários reservatórios. Cada reservatório é sujeito a uma pequena variação na sua temperatura e no seu potencial químico, né, e o meu sistema também é sujeito a uma pequena variação periódica nos seus valores de energia. Como que ficaria? Esse sistema evoluirá para um estado estacionário de não equilíbrio, cuja distribuição de probabilidades é dada por dessa expressão, onde essa é a contribuição linear, onde ela depende das propriedades de equilíbrio e desse driving aqui. Tá? Uma vez conhecida a distribuição de probabilidades, eu conheço tudo, né? E eu posso fazer tudo aquilo que eu apresentei anteriormente, que é a termodinâmica estocástica. Eu calculo essas quantidades sobre um ciclo, né? Também posso fazer o mesmo para a produção de entropia, né? Basta usar aquelas definições de trabalho químico e produção de entropia. E o que eu mostro novamente é que ela é escrita como uma soma de fluxo, força por fluxo, onde aqui eu tenho a contribuição de cada reservatório. No caso do trabalho, eu não tenho, mas eu posso escrever dessa forma aqui, como uma contribuição de cada reservatório por conveniência, onde o fluxo é dado dessa forma aqui. Tá? A mesma coisa para o trabalho químico e a mesma coisa para a produção de entropia. E aqui, novamente, nós temos aqui uma razão de calor por temperatura associado a cada reservatório. Eu não vou apresentar aqui todos os detalhes, maiores detalhes eu apresento na minha referência no final desse seminário, tá? E ela também, novamente, é que ela tem essa forma bilinear. Então, eu omiti todos os cálculos, mas
Usando essa abordagem linear, o que nós mostramos é que os fluxos podem ser escritos em termos do driving, da distribuição de probabilidades de não equilíbrio, agora da primeira correção, e também da taxa de transição. Eu ainda posso relacionar, trabalhar um pouco mais com essas equações e mostrar que esses fluxos, mostrar tudo a forma bilinear e calcular os coeficientes de Onsager, tá? Eu não farei isso agora, tá? Não farei isso agora, porque apenas são cálculos, tá? Mas eles podem ser encontrados no meu trabalho de 2019, que eu falo um pouquinho no final. Tudo bem até aqui? Vocês estão me acompanhando, pessoal? Estamos sim. Tá tudo tranquilo agora? Tudo. Então tá bom. Uma ideia, uma aplicação que eu particularmente, isso tem me chamado a atenção, né, tem despertado um interesse meu, é na aplicação desses problemas no contexto de eficiência e performance de máquinas térmicas não equilíbrio, né, de não equilíbrio. Tipicamente, uma máquina térmica, né, mas eu poderia falar isso para um refrigerador ou aquecedor, né, mas eu vou falar aqui sobre máquinas térmicas. Ele é um cara, alguém que extrai calor de uma fonte quente e converte em trabalho, né? Nesse caso aqui, né? Porém, nós podemos associar eficiência não apenas quando eu tenho uma diferença de temperatura entre entre duas fontes. Muitas vezes, como por exemplo, em reações químicas, ou também naquele problema do Kinesin, que eu mencionei anteriormente, né, nesse motor molecular, eu posso associar uma eficiência à conversão de trabalho químico em mecânico, por exemplo, ou vice-versa. Nesse caso, é um processo isotérmico, né? A temperatura não variou, né? E nesse caso é mais conveniente eu usar uma outra definição de eficiência, que a razão entre um termo, entre a potência, né, entre o trabalho que eu mencionei anteriormente e um termo de calor. A ideia aqui é essencialmente a mesma, tá? Eu tenho algum tipo de trabalho, tá? Eu tenho uma força termodinâmica, um fluxo de trabalho, vamos por assim dizer, e eu também tenho uma força de calor, alguma força e um fluxo de calor, tá? Então, é claro que eu posso associar eficiência se eu tiver um tipo de força que pode ser convertida em outra, né? Em outras palavras, se nós olharmos para essa definição de produção de entropia aqui, no caso dessas forças e desses fluxos, é claro que a produção de entropia total tem que ser positiva, né? Se ambos os termos forem positivos, isso significa o quê? Né? Que a força XE ela está na mesma direção do fluxo JE. Que a força termodinâmica XT ela está na mesma direção do fluxo JT. Isso significa o quê? É o exemplo, por exemplo, do fluxo de calor por diferença de temperatura. Né? Eu tenho o fluxo do maior para o menor. Nesse caso, não tem como haver conversão, eu converter uma força, um tipo de energia em outro tipo de energia. Porque são forças, como eu vou chamar, forças de driving forces, no sentido de que ambas estão fluindo no seu sentido normal. Né? Por outro lado, para que eu possa converter um tipo de trabalho em outro, eu teria que ter uma força, é como se essa força aqui, essa força XY, ela operasse contrária ao fluxo. Seria como se fosse uma força de carregamento, né? No caso, levantar um livro, por exemplo, né? Ou no caso de uma força eletromotriz, por exemplo, eu tenho que promover um fluxo contrário à sua direção natural, né? Essa é uma interpretação, tá? E por essa razão, uma medida da eficiência seria justamente essas duas quantidades aqui, só que com o sinal de menos, para justamente enfatizar, né, que para que eu consiga converter um tipo de energia no outro, eu tenho que ter essa força tem que operar na direção contrária ao seu fluxo. Cabe ressaltar, né, que é justamente essa razão está relacionada com esses termos aqui da minha produção de entropia. Em particular,
Se a energia for sempre maior do que 0, essa eficiência será menor do que 1, né? Por outro lado, se a produção de entropia total for nula, né, essa eficiência será 1, o que é consistente com o regime de equilíbrio, né, em que eu não tenho dissipação, né, lembrando que eu falei anteriormente, que você tem um regime de equilíbrio, né, eu não tenho produção de entropia no regime estacionário. Então, eu posso converter todo tipo de driving forces nesse tipo de energia aqui. Essas são questões sutis aqui, mas elas notem que não há nenhuma violação à eficiência de Carnot, porque é somente uma definição, né? E justamente essa definição, quando for 1, ela é justamente consistente com a definição de Carnot. Tá? Mas essa é uma definição que ela é um pouco mais apropriada no caso de processos isotérmicos, por exemplo, né? Ou máquinas isotérmicas. Ou ainda no caso de máquinas operando essas forças periódicas que eu mencionei anteriormente, tá? Porém, surgem diversas questões aí, né? Por exemplo, tá? Apenas então essa definição, como eu falei, ela é um pouco mais apropriada para temperaturas oscilantes também, né? Agora, é claro, o que seria a melhor máquina? A melhor máquina é aquela em que se maximiza a eficiência para a menor dissipação possível a uma dada potência finita, né? Em consistência com o que eu falei anteriormente, né? Máquinas realistas é muito mais interessante a potência ser finita, é mais fácil do ponto de vista, né, experimental. Então, o que nós temos aqui na verdade, o que eu vou descrever aqui rapidamente é que, no caso, no regime linear, né, e eu também venho trabalhando em sistemas brownianos, é que é possível relacionar essas quantidades com os coeficientes de Onsager. E o que nós mostramos é que produção de entropia, eficiência e potência não são totalmente independentes entre si, né? E nós podemos escolher diferentes rotas para maximização. Nós podemos, por exemplo, maximizar a potência para uma eficiência fixa. Podemos maximizar a eficiência para uma dada potência, ou vice-versa, ou ainda mostrar como isso se relaciona com a dissipação, né? Então, eu vou destacar aqui alguns resultados no regime linear e também, né, para certos regimes de partículas brownianas, dada a forma, né, da termodinâmica de partículas brownianas. Então, se nós definirmos aqui, tá, essas três forças, onde a produção de entropia, a dissipação for mínima, a potência for máxima e a eficiência for máxima, nós podemos mostrar aqui, eu destaco aqui esses trabalhos aqui, né? Quem foram eles que propuseram, descobriram essas questões, né? Nesse trabalho de 2016, mostram que todas essas quantidades que eu mencionei, elas podem ser expressas somente em termos dos coeficientes de Onsager. Isso é muito, na minha opinião, eu considero isso muito notável, né? Porque nós temos relações gerais para potência, para máxima potência, para potência máxima eficiência, para máxima potência ou mínima dissipação, todas elas são relacionadas apenas em termos dos coeficientes de Onsager e de uma dada força que é conhecida a priori, né? E elas não são independentes entre si, como eu falei, né? Por exemplo, a eficiência máxima potência, ela não é independente da máxima eficiência, ela se relaciona com essa máxima potência e essa potência máxima eficiência. Pô, além disso, outro aspecto bastante notável é que se os coeficientes de Onsager forem simétricos, surgem duas relações adicionais. E essa, particularmente, ela estabelece que a potência máxima eficiência, ela está relacionada com a máxima eficiência dessa forma. Ou ainda, se a eficiência for máxima, isto é, eta for igual a 1, a máquina tem que operar a potência nula e nós recuperamos aquele resultado que nós já conhecíamos, né? Da potência ser nula consistente com a máquina de Carnot, tá? Eu posso relacionar também com a dissipação,
né? Eu considero essas relações muito interessantes e muito gerais, porque elas dependem somente da forma dos coeficientes de Onsager, e os coeficientes de Onsager, eles saem da dinâmica, vamos por assim dizer, das taxas de transição, por exemplo, né, do conhecimento do sistema e de sua dinâmica, tá? Além disso, se nós quisermos projetar a máquina operando a potência finita, a eficiência necessariamente terá que ser menor do que 1. Tá? Então, eu vou fazer aqui uma breve aplicação desse sistema a um sistema que é muito usado, que seria um quantum dot, sujeito a forças periódicas dirigidas. Tá? Eu peço desculpa, está muito corrido? Alguém quer me perguntar mais alguma coisa, tirar alguma dúvida? Desculpem se eu estou correndo muito, podem me interromper e fazer perguntas, se vocês preferirem. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem. Tá? Desculpem se eu estou correndo muito, tá? Então, o que eu vou fazer, agora eu vou exemplificar um pouquinho do que eu falei, né? Eu apresentei muita teoria, eu apresentei aqui uma abordagem linear para a termodinâmica fora do equilíbrio, né? Caso de muitos reservatórios, relações para as quantidades termodinâmicas, trabalho, extensão de trabalho, calor, né? Para um regime de não equilíbrio, né? Quantidades que nós conhecemos para o equilíbrio. Então, agora eu vou ilustrar isso. Um quantum dot é um sistema de 2 níveis, né? Eu posso ter um nível de energia, eu posso ter um único valor de energia. Esse nível pode estar vazio, energia zero, ou ocupado por uma partícula, né? No caso, eu posso definir as taxas de transição, tá? Associado com a ocupação e esvaziamento de cada nível. Eu posso assumir essa forma aqui. Por que que ela é interessante? Porque no caso em que a energia e os reservatórios não variam com o tempo, eu tiver, por exemplo, um único reservatório, isso corresponde à distribuição de Fermi-Dirac, né? E esse gama aqui, ele expressa o acoplamento entre a energia e o reservatório. Conforme eu falei, né, um único reservatório sem drivings, produção de distribuição de equilíbrio, consistente com a distribuição de Fermi-Dirac e produção de entropia nula. Tá? Eu vou considerar aqui, por simplicidade, sem drive no potencial químico, a energia varia com o tempo dessa forma e a temperatura varia dessa forma, um único reservatório. E o que nós mostramos são essas expressões para os fluxos. Notem que eles são proporcionais às forças, né? Porque é o regime linear, né? O fluxo ele é proporcional às forças, e aqui cada coeficiente, né, eu tenho essa forma bilinear, onde eu acho esses coeficientes de Onsager. Tá? Notem que esse elemento diagonal aqui ele é positivo, esse elemento diagonal é positivo, tá? E notem aqui que notem que o fluxo devido a uma variação, um fluxo de trabalho, ele não depende somente da força de trabalho, né? Ele também depende da força devido ao calor. Essa é a essência da teoria de Onsager, né? Quando eu tenho um acoplamento entre essas quantidades, um fluxo de calor não vem somente de uma variação na temperatura, mas ele vem também na variação da energia. Tá? Então, essa razão, essa forma bilinear aqui, me dá os coeficientes de Onsager. Notem que, ao contrário do exemplo anterior, os elementos cruzados não são iguais, né? Isso é consistente aí, e eles satisfazem, eu não mencionei aqui, mas eles satisfazem as relações de Onsager-Casimir. A produção de entropia, eu tenho essa forma aqui, né? Depende de Fe quadrado, Ft quadrado, e esse acoplamento, notem que se eu tiver somente uma força, por exemplo, o Ft for nulo, ela é positiva, ela é proporcional ao quadrado da força. O mesmo eu posso dizer, se eu tiver F epsilon igual a zero, eu só tenho esse termo aqui, tá? Então, era um pouquinho isso que eu queria ilustrar. Nós podemos ainda pensar nesse sistema operando como uma máquina térmica, no sentido de que eu ajusto a força Fe para ela gerar um fluxo contrário à força, né? E de tal forma que eu possa converter a força Ft em trabalho, né? E aí eu ilustro algumas das características. Notem que, dependendo do acoplamento, o meu regime, onde a eficiência é positiva e, consequentemente,
eu posso converter um tipo de energia na outra, ele varia aqui com essa defasagem entre as forças de driving, o driving na temperatura e o driving na energia, né? Eu estou considerando um acoplamento pequeno, porque tudo isso é dentro de uma abordagem linear. Notem que o regime de máquina térmica é uma coisa que eu não falei muito aqui, ele começa com esse ponto onde a potência é nula, né? A potência ela é uma função côncava, né, da força. Ela tem dois zeros. Um é sempre nulo, né, e o outro é esse valor zero. Quando os coeficientes de Onsager são iguais, os cruzados são iguais, nós podemos mostrar que eles coincidem justamente com o mínimo na minha produção de entropia. Né? Dá para mostrar, nesse caso, como eles não são iguais, eles são diferentes, embora próximos. Tá? Então, eu queria ilustrar um pouco isso. Né? No caso dessa abordagem linear, né, eu posso explorar diversos aspectos da termodinâmica e uma extensão de vários conceitos da termodinâmica de equilíbrio para de não equilíbrio. E eu posso, muitas vezes, estudar essa abordagem, essa conversão de energia. Eu posso tratar esse sistemas como máquinas no sentido, e estudar a performance deles. Em particular, esses sistemas não são meramente teóricos, sistemas como quantum dots, como ou partículas brownianas, têm sido usados como modelos, não toy models, mas como laboratórios, para reproduzir, para tratar máquinas térmicas operando na nanoscale, né, numa escala nanoscópica, microscópica, onde, nesse caso, o papel das flutuações são importantes. Né? Máquinas térmicas que nós conhecemos na termodinâmica, as flutuações, né, o sistema é grande o suficiente, o papel das flutuações pode ser desprezado. Né? Nesse caso, não, as flutuações são importantes. E como a flutuação se relaciona com todas essas questões, é um pouco sobre isso que eu apresentei. Né? Então, eu resumo um pouco isso aqui. Rodrigo, quanto tempo que eu tenho? Carlos, desde que começou deu 1 hora aí, então se você quiser... Tá, eu vou só, me deem 5 minutos, tá bom? Okay. 5 minutos. Eu posso estender essa ideia, eu considerei a tempos finitos, mas eu também posso considerar reservatórios sequenciais. É um outro tipo de drive. A cada passo, o sistema opera de forma isotérmica, mas eu troco o reservatório. Né? Isso tem tido um interesse na mecânica quântica, justamente para como descreve o reservatório, e algumas abordagens tratam isso como uma sequência de partículas não aproximadas. Eu, particularmente, trabalhei isso, tenho trabalhado nisso com alguns dos meus estudantes, em diferentes frentes, mas nós mostramos que, ajustando o tempo, uma simetria no tempo de contato do meu sistema com cada reservatório, a performance da máquina pode aumentar muito. Né? Em particular, a potência aumenta muito. Nós ilustramos nesse trabalho aqui para um quantum dot, e eu coloquei no archive ontem como isso é feito para partículas brownianas. Tá? E para finalizar, só para ilustrar, eu mostro aqui, apenas ilustrar que as assinaturas típicas da produção de entropia, as assinaturas de uma transição de fase em termos de um parâmetro de ordem, elas também se reproduzem em termos da produção de entropia. E nós mostramos aqui, se nós tratarmos, né, a distribuição de probabilidades como uma soma de gaussianas independentes, isso é uma aproximação, é claro, né, como uma soma. Aqui eu tenho uma transição de fase fora do equilíbrio, aqui são os valores da produção de entropia, né, e eu assumo que essa distribuição de probabilidades ela é uma soma de gaussianas independentes, e onde eu acho isso uma expressão geral para a minha produção de entropia, onde aqui é o parâmetro de controle, a força termodinâmica, e aqui é o volume. E o que nós mostramos é que essa expressão ela é aproximada, ela vale apenas na coexistência de fases, na transição, ela prediz que essas curvas elas se cruzam na coexistência. Né? E aqui são as linhas contínuas, são aquela fórmula, expressão aproximada que eu mencionei anteriormente, e os x são os resultados. Né? Então, o que nós mostramos aqui é que essa teoria fenomenológica, né, ela é válida nas proximidades do equilíbrio, em que a distribuição de probabilidades ela é uma soma de gaussianas independentes,
ela pode descrever um comportamento universal da produção de entropia na coexistência de fases. Tá? Então, eu apresentei aqui, a minha ideia é apresentar apenas um pouco da minha contribuição modesta, né, e dar um panorama geral sobre o que nós fizemos aqui. Tá? Então, eu falei um pouquinho, muitos reservatórios, forças periódicas variantes no tempo, drivings, né, uma abordagem linear, forma bilinear da produção de entropia, uma aplicação para máquinas térmicas, que essa é uma consideração que eu considero bastante interessante, outras maneiras, outras abordagens, outros drivings diferentes, e com a termodinâmica muda isso, e quais são suas utilidades, eu apresentei muito rapidamente, e finalmente um pouquinho sobre a transição, a produção de entropia, a caracterização da transição de fase em termos da produção de entropia. Eu apenas abro aqui, eu apresento algumas das minhas referências, quer dizer, a minha contribuição nessa área é pequena, né? Eu comecei a trabalhar há pouco tempo, mas ela é pequena ainda, ela é bastante modesta, e eu apresento algumas delas aí, se alguém tiver interesse, tá, em dar uma lida, quiser conversar, estou à disposição. Rodrigo, muito obrigado, pessoal, muito obrigado mesmo, desculpa aí pelos 20, 25 minutos de atraso, as minhas mais sinceras desculpas. Valeu, obrigado, Carlos, pelo coloque. E se o pessoal tiver pergunta, eu pedi para botar aqui no chat. Desculpem, pessoal, vocês devem estar famintos, mil desculpas mesmo. Mil desculpas. Acontece. O pessoal agradecendo no chat. Bom, enquanto ninguém se manifesta, eu queria pedir para você esclarecer um pouquinho. Eu achei assim, dá para entender assim, o caminho que você está montando. Estava achando difícil de conectar com os sistemas. Aí, quando você falou sobre o Quantum Dot, a coisa esclareceu. Talvez eu pudesse ter começado com um exemplo, mas é assim... Mas é normal, Mas assim, ainda assim, algumas coisas ficaram... Claro, fiquem à vontade para perguntar. Quando você falou do Quantum Dot, fisicamente, quem são essas forças de drive? Você, por exemplo, né, você tem um reservatório, né, seu sistema está em contato com o reservatório. Então, você pode, de alguma forma, você pode promover uma variação nos níveis de energia. Né? Você pode fazer... Eu não sei como você faz isso, mas você pode promover uma variação temporal nos níveis de energia. Você pode fazer com que eles variem. Né? Essa força, ela dá conta de como isso varia com o tempo, né? Como ele se desloca em relação ao seu valor de referência, né? E é claro, nessa abordagem linear, isso tem que ser pequeno, né? Porque senão tem que levar a correções maiores. Então aí tem duas partes. Uma é a amplitude, que é o ECFE, né? É o quanto isso varia. E o G de E é o driving, é como ele varia, né? A mesma coisa pode pensar para os reservatórios, né? A temperatura pode ser variada um pouquinho. Não é esdrúxulo o reservatório, a temperatura variar, né? Não é minha especialidade, mas tem experimentos em calorimetria que faz com que o aumento de calor, o fornecimento de calor, né, ele varia com o tempo de forma harmônica. Então, isso é uma maneira de fazer com que a temperatura do seu reservatório varie com o tempo, por exemplo. Entendi. Tá? Por outro lado, essa abordagem sequencial que eu falei, ela talvez, sob alguns aspectos, talvez ela possa ser mais interessante. Eu não sei dizer, tá? Eu não fiz experiência, mas tudo isso é reproduzido experimentalmente. Você pega o seu sistema, põe em contato lá com o reservatório, né? E ali ele opera como um processo isotérmico. E depois de um tempo você troca o reservatório. Né? Ele entra, ou ainda, quando está em contato com cada reservatório, o nível de energia é diferente, o valor da energia é diferente. Então, esse sistema evoluirá para um estado estacionário de não equilíbrio, e você pode ajustar esses parâmetros de tal forma que ele receba calor e ele entregue também calor. Né? Então, é isso que ele opera como máquina. Sim. Acho que você ter um caso estacionário, aí você precisa de alguma coisa desses reservatórios sequenciais. Quando a gente diz estado estacionário, é um estado estacionário de não equilíbrio.
com produção de entropia, com dissipação. Mas ele evolui. É claro que aí você tem que fazer isso de uma forma que depois de um tempo... quando eu digo estacionário, não quer dizer que elas não vão variar. É claro que nesse caso a probabilidade vai variar, né? Mas a média sobre um período não vai. Sim, claro. Mas é um bom ponto aí que você fez. Eu vi alguém... o Daniel Jonathan. Por favor, Daniel. Olá, obrigado pelo colóquio. Eu tenho duas perguntas. Uma, toda essa, bom, enfim, é uma teoria bastante geral, né? Eu queria saber se ela se aplica, inclusive, a sistemas quânticos que, porque não estejam, talvez... não, se aplicam, assim, não é minha especialidade, tá? Então, dependendo do que você perguntar, eu vou saber te responder. Não, mas se aplica, assim, por exemplo, eu vi trabalhos até muito recentes, tá? Assim, eu não li muito, então eu não tenho muito o que dizer. Assim, sim, são. Tá? Tudo isso pode ser estendido para sistemas quânticos, tá? Mas aí a equação mestra, né? Tem outras abordagens para a equação mestra, tá? Outras equações quânticas, não sei se eu não me engano, a abordagem de Lindblad, ou né, outras modificações, e daí você constrói a teoria, né? A termodinâmica de não equilíbrio nesse caso. Em alguns trabalhos, algum colega meu, né, o Gabriel, tem feito também esses modelos colisionais, tá? Eu não entendo tanto os detalhes, mas você trata a cada interação do seu sistema, no caso do seu quantum dot com reservatório, como uma coleção não correlacionada de partículas, né? E aí você também constrói a termodinâmica disso, tá? Mas todo esse ferramental se passa diretamente, nesse caso? Eu acredito que sim, mas eu não sei aí como é a sua definição de entropia, como é a sua definição de produção de entropia, eficiência, aí eu não sei, tá? Aí é provável que tenham outras definições, né? Ajustar outras definições aí. Tá bom, obrigado. Tá? Mas a ideia, eu te digo que sim, é possível sim. No caso, esse quantum dot, eu vejo ele como uma interface entre o clássico e o quântico, né? Embora aqui todo o meu ferramental é clássico. Você fez, você está sempre assumindo uma distribuição de probabilidade diagonal na base de energia, né? No caso desse quantum dot. Sim, isso, sim. Se eu perguntar, você tem uma referência geral de introdutória para essa termodinâmica fora do equilíbrio, essa abordagem, um review, Olha, eu vou... um livro? Então, assim, eu vou começar aqui. É difícil, certamente quando a gente sugere alguma referência, a gente acaba não sendo, né, talvez tão fiel. Eu destaco esses 3 trabalhos aqui. O de Schnakenberg é difícil de entender, na minha opinião, onde ele introduz o conceito de produção de entropia. Esse trabalho aqui eu considero muito bom, tá? Onde muito do que eu apresentei no meu seminário foi baseado nisso. Eles introduzem a equação mestra, a produção de entropia, essa conexão com termodinâmica. O trabalho do Mário e da Tânia, eu também gosto muito, né? Onde eles fazem uma visão um pouco diferente, eu gosto muito também, tá? Eles são complementares, de certa forma, tá? Então, assim, no meu entendimento, são esses trabalhos. Tem outros também. Ok, obrigado. Tá bom? Acho que o Jürgen ia perguntar, né? Isso, Desculpe, Jürgen. Não, desculpa o quê? Não, tudo bem. Não, Carlos, eu lembro que um tempo atrás, um bom tempo, né, se dizia que existe uma termodinâmica de equilíbrio e várias fora do equilíbrio, né? Quer dizer, a minha pergunta é se isso evoluiu. Quer dizer, você se refere sempre, por exemplo, agora mesmo você mencionou a referência do Schnakenberg, né, que é aquela produção de entropia e tal. Existem coisas alternativas? Existem diferentes formalismos? Ou a coisa está se encaminhando? É uma boa pergunta. E eu não tenho uma resposta definitiva para te dar. Eu já vi alguns trabalhos, alguns poucos, em que eles usam, por exemplo, outras definições de entropia e daí prossegue. Né? É que você precisa ter esse ponto de partida. E, na maioria das vezes, esse é o ponto de partida. No caso, por exemplo, da equação de Fokker-Planck, você assume também essa definição de entropia e aparece lá um termo que você chama de produção de entropia. No meu entendimento, essa é a abordagem que é mais usada.
embora eu não entenda muito de sistemas quânticos, né, eu não tenho trabalhado com isso, mas eu percebo também que você tem que usar definições diferentes aí. Então, é uma outra linha. Agora, nesse caso de sistemas clássicos, no meu entendimento, a maioria parte dessa abordagem, dessas definições. Mas eu também acho que você poderia, sim, apresentar ou introduzir outras definições de produção de entropia, por exemplo, ou uma outra definição de entropia que não fosse a de Shannon, né? Eu tenho a impressão que eu já vi isso, sim. Mas o cenário atual, no meu entendimento agora, que eu vejo mais, é assumir isso e responder outras perguntas. Pessoal, vocês estão me vendo aí? Sim. É o trauma, pessoal. Bom, não sei se o Jürgen está satisfeito, mas, bom, Luca. Carlos, obrigado pela apresentação, bem interessante, muito clara e Obrigado. Os resultados também muito interessantes, instigantes. A abordagem de balanço detalhado local, né, parece muito natural. Isso, inclusive, acho que tem a ver com o fato de que, quando a gente calcula coeficientes de resposta, né, usando a equação de Boltzmann, por exemplo, é uma hipótese de equilíbrio local, né, natural. Lá na equação, então, na equação, por exemplo, 8 e 9, no slide... Deixa eu voltar. Onde você aponta que a produção de entropia é positiva, né? Sempre, porque aqueles termos... Peraí, sempre deixa eu voltar. Peraí, pessoal, eu estou indo nela aqui. Aqui. É isso aí, os termos conspiram termo a termo, né, para que o resultado seja sempre positivo. Isso, a definição é essa, né? Então, quer dizer, para você ter essa violação para você ter uma produção de entropia positiva, você precisa violar o balanço detalhado. Note o seguinte, que essa definição, ela não proíbe, a gente pode mostrar, talvez não apareça tanto assim, você até pode ter um termo que, né, se nós olharmos, por exemplo, para a equação 9, né, ela talvez seja mais ilustrativa, né, ela pode ter algum termo que seja negativo, mesmo no estado estacionário, mas a soma global tem que ser positiva. Ok. Tá? Da equação da definição de produção de entropia fica mais difícil de nós avaliarmos isso, né? Porque ela sempre vai dar positiva, mas aí eu tenho que pensar um pouco, né? É claro que as coisas são equivalentes no estado estacionário, né? Mas de acordo com a equação 9, você pode ter eventualmente um termo, né? Uma corrente que seja negativo, mas a soma total tem que ser positiva. E assim, relacionado a isso, a pergunta em que regime, eu acredito que se você estiver muito fora do equilíbrio, a hipótese de balanço detalhado local pode já não se adequar muito bem. Você tem que partir para uma boa pergunta. Eu não sei. Se você conhece exemplos aí. Não. Eu não sei. Aí você me pegou, viu, com a sua pergunta. Não sei te responder. Sei lá, se nós eu estou pensando aqui no caso de uma força oscilante muito intensa, né? Eu não sei, é uma boa pergunta. Eu não sei se aí pode não. Por exemplo, um regime não linear de transporte, condição na barra mesmo, o gradiente de temperatura é tão grande que cai o regime linear, digamos assim. No caso, assim, se você usa uma equação de Fokker-Planck e a de Lange, ou uma equação de Fokker-Planck, vai sair, a equação de Fokker-Planck tem uma vantagem que a distribuição de probabilidades ela é sempre conhecida, mesmo fora do equilíbrio, ela é gaussiana, né? Então, no caso da equação de Fokker-Planck, talvez até seja, mas num caso mais geral, não sei te responder, não. Entendi. É uma boa pergunta, não sei te responder, não. Perfeito. Tá ok. Obrigado, Carlos. Nada. Um grande abraço aí, obrigado. Obrigado.